João Calvino e o capitalismo. O economista e sociólogo alemão Max Weber, ao estudar os fenômenos da vida religiosa, desejava compreender a sua influência sobre a conduta econômica dos indivíduos. Com esse propósito, Weber realizou investigações sobre as grandes religiões da China, da Índia, dentre outros. Teve ele a intenção de examinar as implicações das orientações religiosas na conduta econômica dos homens, procurando avaliar a contribuição da ética protestante, especialmente a calvinista, na promoção do moderno sistema econômico. Weber reconhecia que o desenvolvimento do capitalismo devia-se em grande medida à acumulação de capital a partir do final da Idade Média. Mas para ele, o capitalismo era também obra de ousados empresários que possuíam uma nova mentalidade diante da vida econômica, uma nova forma de conduta orientada por princípios religiosos de conteúdo reformista. Weber partiu de uma constatação que o instigou. Na região estudada no Vale de Ruhr, na Alemanha, geralmente os filhos dos católicos eram levados a escolher carreiras profissionais humanísticas, enquanto os protestantes escolhiam as carreiras técnicas e levavam uma vida familiar mais rígida e disciplinada. Como consequência, os protestantes estavam mais representados entre os industriais, dirigentes empresariais e técnicos de nível superior. Para Weber, suas convicções religiosas os levavam a considerar o êxito econômico como sintoma de bom indício de bênção de Deus. Como esses indivíduos não usufruíam seus lucros, estes eram avidamente acumulados e reinvestidos em suas atividades. Instigado por estas contestações, ele desenvolveu a pesquisa, no qual concluiu que alguns ramos do protestantismo, seja calvinismo, pietismo, metodismo e anabatistas, aparentemente por causa de sua fé e da ética que a partir dela desenvolveram, deram uma importante contribuição para a formação do espírito que impulsiona a economia ocidental moderna. O teólogo e economista suíço, crítico de Max Weber, André Bieler, fez um excelente trabalho sobre a ética individual e a responsabilidade social calvinista em sua obra A Força Oculta dos Protestantes. Esta obra visa apresentar a reforma protestante como uma das principais insurgidoras da democracia no mundo ocidental. Como tal, o autor teve que primeiramente reconstruir a noção de coletividade e liberdade individual na reforma protestante. As ideologias posteriores à reforma, ironicamente por ela beneficiadas, tenderam a acusá-la pela realidade da miséria e pobreza no período de transição medievo-renascentista. Assim, ele buscou determinar os aspectos precípios da teologia reformada, onde servirá para mostrar que a reforma não foi um movimento individualista, essencialmente capitalista e alienador. Bieler implicita na obra que o calvinismo soube lidar, ao menos incipiente, sem grandes dificuldades com a transição ética pessoal para a responsabilidade social, não somente baseado na cosmovisão cristã, tendo as escrituras sagradas como norma fundante da sociedade. Nesta cosmovisão, a ética só fará resultado ao próximo se partir de um coração convertido a Deus, no mundo onde seu filho é rei e servi-lo é gratidão por reconhecimento. Caso contrário, se terá uma ética egoísta e encismada ou ativismo sem efeito prático e transformador. Tal esforço ético individual, sem Deus como eixo central da relação, será fraco frente ao coração não regenerado, cheio de ídolos onde o seu eu é o mais cultuado. A ética individual, a qual são de hábitos sensíveis, deve agregar-se uma ética social, que exige reflexão sempre atenta para a complexidade dos mecanismos que determinam clandestinamente a sorte dos indivíduos e, muito particularmente, a das categorias sociais desfavorecidas. A passagem da ética individual para a ética social exige, portanto, uma atitude consciente de natureza política, e a ética social concernente, sobretudo, à política econômica tanto local quanto mundial. André Bieler afirma que a reforma protestante teve seu princípio autonomamente religioso e que tem, como ponto de vista social, uma força espiritual revolucionária. É neste aspecto que a reforma leva vantagem sobre qualquer ética cujo desdobramento volta-se exclusivamente à assistência social ao outro. Ela penetra todas as áreas do indivíduo e da sociedade. Portanto, como aspecto espiritual, a reforma tem uma ética que aponta intra e extra-indivíduo. Tal apontamento ganha dimensões que recusa ao indivíduo polarizar entre egoísmo e altruísmo. Portanto, é uma ética que coíbe um direcionamento absoluto, seja intra ou extra-indivíduo. Antes afirma que somente uma volta a Deus é que se redireciona corretamente a si mesmo e ao próximo. Esquecer, pois, a questão socioeconômica, política, social, não deixa de ser um pecado contra o Shalom divino. É por isso que Bieler pode afirmar que a ética cristã democratiza a economia. O problema é que o cristianismo reformado foi assimilado em sua forma secularizada e influenciada pela evolução histórica das sociedades modernas. Renascença e reforma correspondiam, ambas ao mesmo anseio. São dois movimentos complementares, difícil de dizer qual engendrou o outro. A reforma e a renovação das artes e das ideias são solidárias, ou antes, são dois aspectos contemporâneos de um mesmo renascimento. A maioria dos humanistas e reformadores cogitavam
antes de divergirem sobre certos pontos, deu uma renovação global do humanismo baseado no retorno às fontes de toda a cultura humana e cristã. Segundo André Bieler, a reforma propunha um humanismo teocêntrico, ou melhor, cristocêntrico, mas até a antropologia reformada fora enfraquecida, e a antropologia deísta e ateia deixou um vazio religioso profundo no homem. Este vazio foi preenchido rapidamente pelas ideologias substitutivas. Ora, o humanismo cristão, pregado pela reforma, redirecionava o homem por duplo viés, direção a Deus e a si mesmo. Desde a criação, tal liberdade é responsável, firmada na relação de amor a partir da aliança estabelecida por Deus, pois o sujeito só é formado a partir da liberdade e da responsabilidade. Não se trata somente de uma visão antropológica, mas de uma epistemologia incipiente. Voltar-se para Deus é encontrar-se, e encontrar-se é encontrar a Deus. Fundamentado pelos novos princípios da noção antropológica e reaplicado ao período médio-renascentista, o humanismo procura seguir sem Deus. Bieler chama de deplorável divórcio a distância que certos humanistas haviam assumido em relação à pesquisa teológica renovada. Sob influência de Roma, esses humanistas renascentistas se voltam à civilização pagã antiga, todavia sem as lentes de uma cosmovisão dirigida pelas Escrituras. Sem essas lentes, o mundo assume dimensões multifacetadas e idolátricas e substituirá a realidade caótica e desnaturada, que aguarda a redenção pelos filhos de Deus até a completa separação do cristianismo para incluir na ilusão de um conhecimento do homem por ele mesmo, recurvado sobre si mesmo indiferente à revelação cristã. O que se segue a partir de então são simulacros da fé cristã, cuja estrutura se diz reformada, mas o conteúdo é o de um humanismo secularizado. Antes da reforma, segundo o autor, qualquer força emancipadora de liberdade, Estado, sociedade era impossível. No período medieval, quando muito, encontrava-se pequenas províncias com a democracia vigiada pelo monarca, sendo um fraco modelo a democracia ocidental. A democracia não consegue instalar-se nem permanecer lá, onde as premissas religiosas ou filosóficas profundas das populações são estranhas aos princípios evangélicos iluminados pelo cristianismo reformado. Como se observa, o caráter constitutivo da reforma tendia a prezar pela liberdade, especialmente se comparado a locais não protestantes, segundo Bieler. E esta posição lhe custou caro, mas é sob a égide dessa liberdade que se abrigam as acusações de que a reforma tenha sido a principal responsável pelo surgimento do capitalismo gerador da desigualdade, pobreza e miséria entre os homens. Seria isto verdade? Em suma, o que disse até agora foi o seguinte. Ora, a proposta da reforma, sobretudo calvinista, trata não apenas uma volta às Escrituras, mas uma volta abrangente de toda a ressignificação do ser humano. Bieler define que a democracia resultante da reforma é resultado da liberdade encontrada no fundamento bíblico-teológico. O homem ganha ressignificação a partir da leitura antropológica de Calvino. Segundo o autor, a reforma não foi nem pretendeu ser, em primeiro lugar, uma reforma da sociedade apenas, nem mesmo unicamente uma renovação moral, a base indispensável, sobre a qual se constroem relações humanas. Procurando restaurar um cristianismo fiel à sua origem, ela pretende reproporcionar ao mundo o conhecimento do ser humano, tal qual ele é em sua complexidade, e sobretudo indicar a cada indivíduo as possibilidades de sua restauração, na perspectiva de uma vida política coparticipante e de relações econômicas equitativas. Propunha-se dignificar os fundamentos originais da vida espiritual, de onde derivam os valores morais e cívicos imprescindíveis à boa marcha das sociedades. Consequentemente, era impossível que os fundamentos da reforma, juntamente com a liberdade herdada, também não evocassem a libertinagem obliteradora da democracia. Calvino nunca considerou a democracia como inerente à natureza humana. Todavia, nunca a considerou também como um bem coletivo, mas sempre como mantida por viés individual. Portanto, a ética calvinista segue por duas vias, a via particular e a vida social. Ambas não são hiatizadas, deixando uma a outra não existirá. De outro modo, a ética individual imbrica em ética social. Aliás, a vocação cristã, proposta por Lutero e estendida por Calvino, propõe o fim desta hiatização, privado, público, sagrado, profano. Porém, o fim dessa hiatização, inclusive, fornece a distinção completa entre igreja e Estado. É impossível verificar a imbricação da dupla via da ética de João Calvino em André Bieler, quando este fundamenta tanto a democracia ocidental como quando aponta os fundamentos de um desenvolvimento justo, ambas heranças positivas do calvinismo, segundo o autor. A leitura atenta à obra encontrará a defesa das vias elencadas e sistematizadas, demonstrando que a reforma priorizava uma transição fatual inerente da vida privada para a vida social. Ora, Calvino estabelece seu conceito de ética tendo por base as Sagradas Escrituras e a tradição cristã, especialmente agostiniana.
Esta ética calvinista assevera Deus como sendo o único soberano sobre todo o universo e toda a criação, bem como o homem criado à imagem e semelhança de Deus. O relacionamento do homem com Deus, defende Calvino, é resultado do amor de Deus pelo homem, que se encontra em Jesus, e do amor deste por Deus, a si mesmo e ao próximo. O amor a si mesmo pode ser representado através da autopreservação e dos cuidados pessoais. Em contrapartida, o amor ao próximo deve ser exercitado através do trabalho visando o bem comum, e somente a partir deste relacionamento de autocorrespondência e autorreflexão que se pode entender a ética do reformador. Se chegou até aqui, se inscreva, deixe seu gostei e até a segunda parte desta série.